Fala, galera do meu canal, tudo beleza com vocês? Aqui é o professor Péricles Felipe, professor Pequinho de Física aqui, para mais um vídeo. Galerinha, vamos hoje falar de um assunto que eu adoro, que é forças e movimento curvilíneo, tá? E com isso a gente vai fechando toda a parte de forças, toda a parte de dinâmica, tá ok? Então, vamos começar. Antes, ativa a notificação do sininho, deixa aquele like massa, compartilha esse vídeo, passa para os seus amigos que estão se preparando para o Enem, para o SSA, para que o máximo de pessoas alcance esse assunto e elas não vão com dúvida para a prova, tá ok? Então, primeiro, aqui, deixa o like massa, tá? Mais uma vez, obrigado a todos que estão visualizando, compartilhando, deixando comentários e assim a gente vai seguindo com aquele like. Show de bola, beleza? Vamos lá, vamos começar a falar sobre forças em movimento curvilíneo. Tranquilo? Deixa eu ocultar aqui. E aí a gente começa a falar dessa parte muito show de bola, tá? Começando, aqui o canal Física com Pequinho, meu Instagram, prof.periclesfilipefísica. Você pode também encontrar esse mesmo perfil no TikTok, que eu também compartilho meus vídeos, deixo mensagens também para os meus alunos, que não é só aula de física, mas também eu deixo mensagens boas, mensagens de entusiasmos para que você não perca o seu foco e siga em frente. Ontem eu fiz um vídeo falando um pouquinho da minha trajetória, de como eu comecei, como eu estudava lá, e espero que isso tenha inspirado alguns de vocês a continuar aí em frente. Beleza? Então vamos lá. Forças de movimento curvilíneo. Galerinha, sempre que a gente vai num parque de diversões, a gente sempre vê esse movimento curvilíneo, numa montanha-russa, no carrossel, por incrível que pareça, numa roda gigante em menor proporção, aqueles brinquedos loucos que a gente está acostumado a fazer, o Kamikaze, o Enterprise, enfim. Então, tem uma série de brinquedos nos parques de diversões que você sempre vai sentir uma força em comum. Na verdade, duas. A força centrípeta, que é a força que aponta para o centro durante a trajetória, e a força centrífuga, que é para fora. É aquela que você tem aquela sensação de que vai ser jogado para fora do brinquedo, tá bom? Então, a gente começa aqui a primeiro entender o que é força centrípeta. Vamos começar aqui. Então, por exemplo, imagine que eu tenho um objeto girando no próprio eixo e imagine que eu tenho alguns pontos. Por exemplo, eu estou olhando o ventilador, a hélice está girando, né? Então, imagine que eu estou olhando os pontos. Então, enquanto esses objetos, esse ponto estiver girando, ele vai apresentar duas componentes vetoriais. A componente aqui, ó, como você pode ver, da velocidade, que ela é sempre tangencial à trajetória, e a centrípeta, que aponta para o centro. Tá ok? Então, perceba, não existe aceleração para frente enquanto a gente tiver uniforme. Não é verdade? Que a gente viu lá em cinemática escalar na parte de MCU. Então, vamos seguir. O que é a força resultante? Nós vemos lá em Lei de Newton. Força resultante é massa vezes aceleração. Lembrando que é uma grandeza vetorial. Não é verdade? Então, nesse caso, enquanto o objeto está girando, essa força centrípeta é a própria massa vezes a aceleração. Só que a aceleração centrípeta, ou seja, que aponta para o centro. Mas a aceleração centrípeta é velocidade ao quadrado sobre o raio. Então, se a gente substituir isso aqui, teremos, né? Como V é W vezes R, a gente viu lá em movimento circular uniforme, ao substituirmos, teremos as duas relações de aceleração, ou com a linear, que é V ao quadrado sobre R, ou no lugar do V, eu boto, ó, ômega R. Olha lá. Pequinho, lembra aí o ômega? O ômega é a velocidade aqui no meio, ó. É a velocidade angular que não depende do raio, mas sim do tempo que ele vai levar para dar uma volta. Então, fica ômega R ao quadrado. Então, vou ter ômega ao quadrado, R ao quadrado, sobre o raio de baixo. Olha lá, cortei, sobra o R de cima. Então, minha aceleração centrípeta também pode ser vista como ômega ao quadrado vezes o raio. Beleza? Show de bola? Captaram? Assim, teremos duas formas de calcular a força centrípeta. Uma em função da linear, da velocidade linear, e outra em função da velocidade angular.
Pequinho, quando é que eu vou saber? Sempre, galerinha, vai depender do enunciado. Se ele falar que o objeto gira com velocidade tal, metros por segundo, ele está falando de borda. Então, é velocidade linear, você vai usar a primeira relação. Aqui, ó, essa aqui. Se ele estiver falando do centro, é essa aqui, porque fala com angular. Beleza? Show de bola? Pronto. Agora que a gente entendeu, né, como se chega à força centrípeta e o que ela nos representa no movimento circular, a gente vai passar para os 5 casos mais importantes da força de movimento curvilíneo. Olha lá. Primeiro, tensão na corda. Imagina que eu pego uma corda, um objeto na ponta, uma pedra, uma bola, e comece a girar. E quando eu estou girando, isso estica, gera tensão, tá certo? Essa tensão, ela equivale à força centrípeta. Olha lá. Logo, a tensão é massa vezes velocidade ao quadrado sobre o raio. Pequinho, e qual é a unidade? Por ser força, é dado em Newton. Show de bola? Primeiro caso. O segundo caso é o globo da morte. Quem nunca, né, foi num circo, né, e viu lá os motoqueiros nessa loucura aqui, ó, girando. Esses 2 globos que vocês estão vendo aqui é do Beto Carreiro World, lá do Brasil, tá? Em Santa Catarina, tá? Então, bem, os motoqueiros aqui, né, os acrobatas, vamos dizer assim, eles estão girando e aí a gente tem aquela impressão, nossa, como eles estão rápidos, estão girando. Mas vocês sabiam que eles não precisam estar rápidos para girar? Exatamente isso. Por quê? A ideia é que o globo não é tão grande. E isso faz, e como tem 3 ou 4 motos ali dentro, dá a impressão que está rápido, fora que as motos são muito barulhentas. Então são truques ali que dá a impressão que eles estão rápidos, mas eles não estão. Até porque eles têm que ter uma sincronia muito boa com a velocidade mediana ali, para que cada um mantenha e consiga fazer o giro sem bater no outro, tá ok? E isso é uma questão de realmente muito treino, muito teste, muitas quedas, até atingir uma certa sincronia. Então, vamos entender como é que a gente calcula a velocidade para que o motoqueiro não caia lá de cima. E aí eu faço a pergunta para vocês. Ele precisa estar com a velocidade máxima ou a velocidade mínima? Né? Então, vamos entender. Olha lá. O globo da morte, né? Ele girou, começou, e aí vamos entender o ponto crítico, que o ponto crítico está aqui, né? Ó, que ele pode cair. Então, bora lá. Quando ele está lá em cima, para baixo, ele tem um peso, e para baixo, ele tem a força normal, que é a reação do teto do globo. Como ele está em giro, então a centrípeta é peso mais normal. Mas vamos supor que ele está passando rápido ao ponto de o pneu quase não tocar quando passar lá em cima. Ele não está forçando, ele está passando. Então quer dizer que essa normal vai ser aproximadamente 0. Vamos abstrair isso aí. Desta forma, temos que a força centrípeta fica igual ao peso, não massa. Lembra que a gente falou lá de lei de Newton? Peso, diferente de massa. Então, a força centrípeta é mv ao quadrado sobre o raio e o peso é mg. Como eu tenho massa de um lado, massa do outro, eu posso cortar e eu fico com v ao quadrado igual a raio vezes a gravidade. Olha aí, já não depende de massa, não é verdade? Como está ao quadrado, então a velocidade, galerinha, tem que ser a mínima necessária. A velocidade mínima é raiz quadrada do produto do raio do globo vezes a gravidade. Então, peraí, Pequinho, um cara de 50 quilos e um cara de 100 quilos, um cara de 150 quilos pode passar? Pode sim, contanto que eles estejam obedecendo a velocidade mínima do globo. Show de bola, né, galerinha? Então, veja como a física ela é desafiadora, né? É isso que me deixa muito empolgado, tá bom? Vamos seguir. O terceiro caso é a rampa. Vocês já viram aqueles exemplos muito claros, eu falo isso sempre para os meus alunos, que quando a gente vê filme de ação, o cara sendo perseguido pela polícia, aí tem as ruas que são assim, e ele passa e o cara, algumas vezes, pula, outros só faz aquela sensação de que parece que vai saltar. Então, não parece, mas Hollywood, hoje, tem um protocolo muito
vamos dizer assim, muito forte com relação a isso, muito exigente, de segurança para os dublês, porque isso gera processo. Então, tudo tem que ser muito meticulosamente calculado para que o dublê passe e a cena aconteça sem arriscar a vida de ninguém. Beleza? Então temos esse exemplo aqui, ó, o Hot Wheels, que também acontece no Parque Beto Carreiro World, né? Tem esse caso aí, ó, que o cara vai passar e saltar. Esses casos, sim, eles estão para saltar, tá ok? Olha aí. Só que o exemplo que eu quero mostrar para vocês, que é o da rampa, o carro vai passar sem saltar. É aquela sensação que a gente passa quando a gente passa nos viadutos, nas pontes, que tem sente aquela leveza, né? Que parece que a gente está tendo um friozinho na barriga. Isso é a microgravidade em nossas entranhas. Beleza? Então, bora seguir aqui para a gente compreender como é que funciona o modelo. Então, olha lá. O carro vai passar, né? Aqui ele tem normal, aqui ele tem peso. Tá percebendo aqui, ó? Todos os detalhes. E enquanto ele está fazendo, né, o giro, a centrípeta era para baixo e a velocidade era para frente. Então, vamos entender. Nesse caso, o desafio é, quando ele for passar nessa parte da curva, é velocidade máxima ou é velocidade mínima para não saltar? Tem que ser mínima, pequena. Não, mas mínima ele não vai ter aquela sensação do friozinho na barriga. Tem que ser a máxima, galera. Como assim, Pequinho? Se for a máxima, ele vai saltar. Não, é o linear para dar aquela leveza. Então, vamos ver como é que funciona. Olha aí. Nesse caso, diferente do globo da morte, o peso e a normal estão opostos. E a gente viu lá na cinemática vetorial que quando as grandezas estão opostas, é peso menos normal. E mais uma vez, como o carro, as rodas do carro vão estar quase perdendo contato com a pista, então a normal também vai ser mais ou menos igual a zero. Logo, a centrípeta é igual ao peso, vou substituir por mv ao quadrado sobre o raio igual a mg, corto as massas, olha aí, e tenho a mesma relação do globo da morte. Perceberam? O globo da morte era raiz quadrada de RG, só que a velocidade mínima. Aqui na rampa é raiz quadrada de RG, só que agora a velocidade máxima. Se ligaram? Show de bola demais, né? Então, quer dizer que na hora que eu for ler a questão, é só eu lembrar da relação e usar? Sim. Eu que estou deduzindo para vocês. Mas na hora da prova, não percam tempo. Se você lembrou, associou um dos 5 casos, você já usa o caso direto. Não precisa deduzir desse jeito, tá certo? Eu só estou mostrando de onde a gente leva essa relação, porque você precisa trabalhar o seu raciocínio, tá ok? E aqui, vamos ver a ideia da força de reação normal. Por quê, pessoal? Para pensar. Quando tu está num brinquedo, por exemplo, tem um kamikaze, né, que ele gira assim. Então, quando tu passa embaixo, tu tem aquela sensação de estar mais pesado, né? Quando tu está em cima, tu tem a sensação de estar mais leve. O mesmo acontece, por exemplo, quando você está na montanha-russa, que tem um globo, né? Que tem ali, ó, o giro. Você faz o giro ali, o looping, então dá a impressão que você está embaixo mais pesado, mas em cima você está leve. Então, isso quando ele perguntar, ele está querendo saber a respeito da normal. Então, olha lá. Quando o motoqueiro está embaixo, a normal é o peso mais força centrípeta. Né? Por isso que você tem a sensação de estar mais pesado. Tá ok? E quando está na parte superior, você tem a sensação de estar mais leve. Então, quer dizer que é peso menos força centrípeta. Show de bola? Perceberam? Ótimo. Agora vamos para o quarto caso, que é a velocidade máxima numa curva. Galerinha, vocês já se perguntaram o quanto exige de um carro a curva, né? O quanto os engenheiros precisam medir, calcular, ver o limiar que o carro precisa ter para passar numa curva sem derrapar, qual é o limite dele. Uma outra coisa, toda curva ela tem uma velocidade máxima. É por isso que alguns engraçadinhos aí, né, passam com tudo na rampa, porque acham que porque o carro é rebaixado, é baixinho. Não, toda curva ela tem um limite. E se você ultrapassar esse limite, você vai ser jogado para fora pela força centrífuga. A centrípeta não vai conseguir te segurar. Beleza? Então perceba aí esses casos, ó, né? O pneu tá a figura do meio, ó. O pneu tá forçando bastante, então tem todo esse detalhe que a gente precisa analisar.
E qual é a velocidade máxima numa curva? Vamos ver agora. Olá, eu gosto muito também de falar desse caso. Vocês, quando assistem Fórmula 1 ou alguma corrida de Stock Car, já perceberam que os carros começam a correr? Até quando você joga Need for Speed, Forza Horizon, né? Ou Crew, enfim, qualquer jogo de carro. Então, os carros vêm por fora e fecham, ó. Eles não fazem isso. Por quê, Pequinho? Vou responder agora para vocês. Porque quando a gente faz isso, se afasta, o raio aumenta e eu consigo aumentar minha velocidade sem desgastar muito o pneu, sem precisar frear muito, sem perder muito tempo, e eu saio aberto aqui na curva. E eu não desgasto tanto o carro. Isso é uma estratégia. Tanto é que, nesses jogos que eu falei, o Need for Speed, Forza Horizon e o Crew, pode fazer essa estratégia que você vai sair ganhando, sempre. Porque é assim que o computador calcula numa vida real. Beleza? Então, perceba. E quando ele está girando aqui, ó, nesse exemplo aqui, o que está acontecendo? O carro tende a ser jogado para fora pela centrífuga e a centrípeta aponta para o centro, como o próprio nome diz. E o atrito também aponta, né? Logo, nós teremos que, para o carro se manter na curva, a centrípeta era equivalente à força de atrito. Logo, eu tenho mv ao quadrado sobre o raio e o atrito a gente viu na aula passada, a gente viu em aulas passadas sobre o atrito. É o coeficiente vezes a massa vezes a gravidade. Eu corto a massa, passo o raio para lá e aí eu vou ter, ó, raiz quadrada de μRg. Beleza, galerinha? Tranquilo? Desse jeito, eu tiro a raiz quadrada, então eu tenho raiz quadrada do coeficiente, do produto do coeficiente do atrito, vezes o raio, vezes a gravidade. E isso é a velocidade máxima. Perfeito? Perceberam? A massa não vai importar aí, ó. Então isso serve para um carro, serve para um caminhão, serve para uma moto. Captaram? Pega essa dica. Tranquilo? Olha aí, show de bola. E aqui, vamos para o quinto e último caso. Vocês já viram essas corridas de Stock Car, que elas são assim inclinadas? Por que elas são inclinadas? Porque elas são em circuitos ovais. Não existe um circuito circular. Por quê, Pequinho? Um circuito circular aumentaria tanto a inércia dos carros que, com o tempo, todos os carros tenderiam a ser jogados para fora, porque a centrífuga ficaria maior que a centrípeta. Então, essa inclinação foram o jeito que os engenheiros da pista perceberam e implantaram para que os carros não derrapem com tudo, né? Então, os carros ficam tudo assim, parecido com aquela animação Carros, né? E aí, ó, a galera de motociclismo usa essa estratégia. Eles deitam, botam o joelho no chão. Por quê? Porque eles estão deslocando o centro de massa, ficando mais perto da pista e usando o grip do pneu para fazer a curva. Claro que em alguns momentos eles derrapam e acabam saindo pela tangente, mas essa é a estratégia deles. Tem também esse tipo de corrida de bicicleta, que é inclinado, para que, de novo, ele é oval, para que os caras comecem a correr e não sejam jogados para fora pela centrífuga. Perfeito? Então, se a gente for olhar o modelo do desenho, que eu vou mostrar já já, eu tenho o seguinte, né? A tangente, por que tangente, Pequinho? Não estou entendendo ainda. Calma, vou mostrar. É a razão entre a força centrípeta e o peso. Tá ok? A força centrípeta é mv ao quadrado sobre o raio, como a gente já viu, e o peso é mg, não é verdade? Então, se eu cortar a massa, sobra tangente v ao quadrado sobre rg. Certinho? Se eu fizer pelos extremos, então a velocidade ao quadrado é tangente vezes raio vezes gravidade. Perfeito? Assim, a velocidade máxima é a raiz quadrada do produto entre a tangente do ângulo, entre o raio e a gravidade. Peraí, eu não estou conseguindo visualizar. Vai visualizar agora. Olha aqui. Então, imagina o carro de frente, né? Ele está de frente. Então, peso para baixo, normal aqui, tem esse ângulo aqui. Aqui tem a centrípeta. Esse ângulo é igual a esse, né? Então, perceba que se eu olhar isso aqui, para esse ângulo, a tangente é a centrípeta sobre o peso, que o peso vai estar aqui, ó, na vertical. Então, por isso que deu
essa relação aqui, tá ok? E se você precisar da inclinação, é só você mandar essa relação aqui que você encontra a inclinação da pista. Show de bola, galerinha? Tranquilo? Perceberam? Então, deixa eu fazer só um exemplozinho aqui para a gente desenrolar essa guerra. Pessoal, o motoqueiro gira em um globo da morte com velocidade de 20 metros por segundo. Qual o valor do diâmetro desse globo? Então, se eu sei que eu estou falando de globo da morte, o bom desse assunto é isso, porque a questão ou as questões vão tocar justamente nesse ponto, e aí você já associa os casos. Vai ser o seguinte, velocidade é raiz quadrada de RG. Como a velocidade é 20, eu elevo ao quadrado os dois lados, né? Esse é o artifício matemático. Então, vai ficar 400 igual a 10R. Não é verdade? Se eu dividir 400 por 10, vai dar 40 metros. Então, essa é o raio do globo. Beleza? Tranquilo? Ok? Então, galerinha, a gente, dessa maneira, vai finalizando esse vídeo show de bola sobre forças e movimento curvilíneo. Tá certo? Então, mais uma vez, muito obrigado. Agradeço a vocês. Deixa aquele like massa, compartilha essa ideia, ativa a notificação dos sininhos e aguarde para os próximos vídeos. Valeu, um abraço!